Agora, diretamente dos nossos estúdios, do Ipu pro mundo todo, mais uma super produção da TVB. Bate-papo. Oferecimento Refrigerantes Valga, o mais puro e delicioso do Nordeste. Ipunet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Iana Lopes aqui no Debate Papo. A convidada de hoje é mais do que especial. Eu já disse pra ela e eu vou dizer pra você também. Ela é presidente do maior poder do município, é da Câmara Municipal. Cristina Pérez, essa mulher maravilhosa, de voz forte, de entonação forte, tá lá para comandar e também para ouvir a opinião das pessoas. Então, fica aí ligadinho, depois da vinheta você vai acompanhar esse bate-papo mais do que especial. Olá para você que vai acompanhar mais um debate-papo aqui nesta quarta-feira. Hoje é uma convidada muito especial. Dizer para você que ela é presidente do maior poder do município, que é o poder legislativo. Você sabe que tem o poder de tirar prefeito e botar, é o maior poder que a gente tem. Estou aqui com a Cristina Pérez. Muito boa noite, Cristina. Muito obrigada por você. Boa noite, Ana. É um prazer estar com você por aqui. Obrigada. Eu queria que você se apresentasse pra gente de casa. Quem é a Cristina Pérez, né? Antes da política, quem é a Cristina... fora o título de vereadora, como é a Cristina mãe, como é a Cristina amiga? Iana, a Cristina é filha de um casal, né, que tem lá sua história, uma história de muitas lutas, onde desde criança a Cristina teve que já encarar, né, a vida com outro olhar. E isso fez com que a gente já adquirisse, mesmo desde criança, um olhar diferente na vida. Né, e o que é que ela exige de todos nós? Veio de uma família numerosa, né? Éramos 11 irmãos, 11. Papai e a mamãe namoraram, né? Bem pouquinho, não tinha televisão, não tinha Vinícius Braga nessa época, nem tinha, não tinha a Iana Lopes aqui para estar fazendo esse entretenimento. Mas o meu primeiro irmão, né, faleceu com 7 anos de idade. E aí depois vieram mais 3 homens, 7 mulheres, e graças a Deus a gente tem, né, hoje a família aí numerosa. Os meus pais já são bem idosos, mas nós temos o privilégio, né, de tê-los conosco. E eu tive que desde muito cedo, também trabalhar, né, já vendo como era a vida, como era a rotina da minha família. Minhas irmãs professoras, né, já tiveram a oportunidade de trabalhar no Patronato Souza Carvalho, porque a família é muito numerosa, e a minha mãe, ela, para poder, né, garantir, mulher sábia, garantir a educação dos filhos e tentar colocar, né, a família para estudar, né, para dar um futuro melhor, minha mãe começou a costurar no Patronato Souza Carvalho, né, porque então meu pai era caminhoneiro, mecânico. E assim a mamãe foi abrindo portas, né, onde minhas irmãs começaram a trabalhar, e a gente, como convive nesse meio, né, e eu vendo tudo aquilo, eu também já, 10, 11 anos, eu já comecei a ajudá-las, onde a nossa casa tinha uma escolinha, né, foi a sala da nossa casa, ela virou uma escolinha, onde tinham aulas particulares, e ali eu também comecei a trabalhar, a me identificar com a educação e já ganhar o meu dinheiro. Olha aí, né? Bem nova, hein? Bem nova. Isso fez com que, aos 14 anos de idade, eu tivesse a oportunidade, né, de lecionar no Instituto Arco-Íris, que então, na época,
tinha a direção da tia Gonçalinha e da tia Pet. Peraí, volta aí, com quantos anos? 14. Meu Deus. 14. Olha aí. Né? Então, assim, eu tive essa oportunidade já de ajudar, né? E ali a gente vai buscando aprimorar os dons. Foi quando, já namorando, engravidei, já fui mãe também muito nova, né? E a minha filha, por ter nascido uma filha prematura, que é a Marjorie, necessitava muito da minha presença, do meu suporte, dos meus cuidados. Foi onde eu comecei, né? A ter que abdicar da educação e já voltar o olhar para ela. Sim. Surgiu então na época a oportunidade onde o Estado ele abriu, né, uma seleção na área da saúde, uma seleção de agentes comunitárias de saúde. Fiz, era o que eu estava precisando no momento, porque eu tinha que buscar saber como cuidar de uma filha prematura que nasceu com 900 gramas, Oh, meu Deus. muito pequenininha, precisava de uma série de cuidados, então aquilo fez com que eu unisse o útil ao agradável. Aí a gente voltando assim um pouco, essa época, né? Como que era o sistema de saúde, né? Era mais dificultoso para cuidar de um bebê recém-nascido, prematuro. Tive que ter lá em Sobral, né? Passou quase um mês, 29 dias na incubadora. Eu não podia estar com ela ali num alojamento conjunto com ela, né? Tinha assim uma série de cuidados, mas quando ela recebeu alta, que veio para casa, eu vi a necessidade, embora muito nova, mas já com a consciência de muita responsabilidade, fui aprimorando o trabalho na área da saúde com os cuidados que eu tinha que dar a ela. Na época tudo era muito difícil, né? Nós não tínhamos o suporte que hoje nós temos, nós não tínhamos a facilidade que hoje nós temos. Sempre a gente tinha que estar se deslocando para Fortaleza, com a questão dos cuidados dela, passou por algumas cirurgias, mas graças a Deus hoje está aí, né, uma mulher, já com 29 anos, da minha idade. 29 anos, advogada, uma mulher cheia de grandes virtudes. E depois de 3 anos veio a Eduarda, que é nossa segunda filha, né? Outra moça. Lá em casa eu só trabalhei para mim, porque só veio mulher. E que também é uma bênção de Deus, né? Que se Deus quiser esse ano já se forma também, faz o curso de farmácia. Olha aí. E depois de 11 anos surgiu a minha caçula, né? Que é a Elisa Maria, que aí já tem grandes perspectivas. E eu até brinco às vezes com ela, né? Elisa, a diferença de idade das tuas irmãs foi mais de 11 anos, né? Da segunda para a terceira. Então, hoje a realidade da Elisa, que está uma pré-adolescente, já começa a ver o mundo diferente. Eu digo, Elisa, suas irmãs não foram assim como você está querendo ser. Aí ela diz, mãe, você tem que se modernizar, o mundo é outro. Então, assim, a gente tem um diálogo muito aberto, né, muito companheira, que eu acho que isso é fundamental, Iana, a gente buscar ser parceiro, né, dos nossos filhos, principalmente no mundo de hoje que nós vivemos, que requer de nós essa parceria para que a gente não venha permitir que o mundo devore os nossos filhos. Né? Falando sobre o mundo de hoje, né, o quanto ele é muito presente, né, porque antigamente a gente comentou, né, não tinha uma televisão, o celular, Maria, estava longe de acontecer. Então o mundo parecia que era mais distante, né? O mundo era mais longe. O que você conhecia era a sua rua, os amigos que você brincava ali, ou até para você ir para outro bairro, outra rua. Mãe, posso ir? Pode não, que tá tarde. Então, hoje o mundo ele é muito próximo, né? E quando você fala sobre criar os seus filhos com o diálogo aberto, permite que qualquer coisa que aconteça, ela busque você, né? Busque o pai, não vai buscar a internet, aí o que eu faço? Aí vai pro celular, porque o celular, minha filha, se não tiver o cuidado, carrega os filhos. É uma faca de 2 gumes, né? Nós sabemos que ele tem lá as vantagens, a importância, mas nós sabemos também que se nós não soubermos equilibrar e ter um certo controle, ele pode desvirtuar, né? Porque a facilidade hoje é muito grande e hoje você está ali com a criança e a criança, ela muitas vezes domina muito melhor o celular do que a gente própria. Eu fico imaginando
a tecnologia até que ponto ela sugou e ela vem consumindo, né? Não só os jovens, mas até crianças também, e que a gente tem ali, que muitas vezes está ali se limitando, impondo regras, que eu acho que isso é fundamental, para que a gente também não venha depois a ter problemas futuros, mas assim, a gente tem que acompanhar, né, essa geração. Tem ambientes que é interessante, que a gente chega nos restaurantes, aí tem assim, proibido o uso de celular. Para ver se as pessoas conversam entre si, né? Porque tá aqui e a pessoa tá no telefone. Filho, olha aqui o negócio, não sei o que, e o filho lá no Você celular. acaba perdendo o momento que você está em família, como também tem uma lei agora nas escolas, né? Que foi muito importante essa lei ser adotada, né? Onde os jovens, eles já não podem, o celularzinho tem que ficar em casa. Então isso eu achei maravilhoso. Estão aproveitando o recreio, né? Estão brincando de novo. Isso, estão interagindo, estão vivendo para quando chegarem nessa fase mais adulta, terem recordações, terem o que contar. Né? Você como mãe, né? É de casa também, é da Câmara Municipal, é tanta coisa acontecendo. Como é um dia assim normal da sua rotina? A Cristina acorda que horas e vai dormir que horas? A Cristina acorda em torno de 5 horas, 5h30 da manhã, né? Meu Deus. Já para muitas vezes, Ana, assim, o tempo eu digo às vezes para minha mãe. Mãe, hoje não deu tempo eu fazer quase nada. Eu acho que o mundo, o dia tá passando muito rápido. Sim. Mas a gente, quando para analisar, são as inúmeras responsabilidades que a gente tem. Então, assim, acordo muito cedo, porque a Elisa tem que ir pro colégio. Já me adianto também com o almoço, né? O que é que já vou deixar pronta, porque quando eu deixo a Elisa no colégio, 7 horas, eu já passo na casa dos meus pais, né? Porque já são bem idosos, papai já tem quase 92 anos, a mamãe já tá 84, então vai olhar se a medicação tomou, vai olhar como é que estão, que é para poder já me arrumar, me organizar para ir para o trabalho, para cair em campo na área onde eu sou agente comunitário de saúde, né? E com agora uma responsabilidade maior, que também é a Câmara. Logo que eu saio da minha área, eu já dou uma passada na Câmara para a gente poder também dar esse suporte, ver o que é que está acontecendo. Então, assim, é uma vida muito agitada. Aí já foi metade do dia. Já foi metade do dia. Sem se falar que a gente tem que estar durante uma vez ou outra acompanhando alguma demanda que surge de algum amigo, de alguma situação, né, que precisa ali da nossa intervenção, do nosso olhar, do nosso apoio, que é onde eu busco, né, sempre estar ali presente. Às vezes, Ana, eu acordo cedo, ainda tá à noite, 4 horas, às vezes eu acordo mais cedinho um pouco, e eu vou responder mensagens do dia anterior, né, pedindo já desculpa porque não dá tempo, porque quando chega à noite a gente já tá cansada, às vezes vai dormir já tarde, não tem como olhar o celular, porque realmente ele nos consome. Adoro ler, mas na hora que eu pego o livro, que eu sento, que eu começo a ler, a rotina do dia foi tão cansativa que eu durmo. O livro é um eu durmo. sonífero. Então, você consegue conciliar toda a sua vida? Você acha que dá tempo, ou você acha que, assim, que tem alguma área que você às vezes dá uma falhada e que você eu preciso dedicar mais tempo aqui? Ou tá... Eu procuro sempre estar conciliando, até porque minhas filhas moram fora, em Fortaleza, né? Já tem 8 anos que as minhas 2 primeiras filhas moram lá, porque foram terminar os estudos, já porque foram buscar trabalho. E assim, a gente fica entre uma coisa e outra. Então, sempre que eu posso, os meus finais de semana ou um feriado, eu também procuro estar presente na vida delas, até porque precisam da gente. Existem também situações que requer de nós a questão da Câmara, quando a gente precisa estar presente em alguma reunião, em alguma formação, em alguma reivindicação de algum projeto junto a alguns órgãos de Fortaleza, e a Câmara hoje no IPU, ela conta com uma parceria muito boa com a Assembleia Legislativa, né, em relação a alguns trabalhos que eu sempre digo, a Assembleia Legislativa ela foi um suporte, chamo de matriz, e as câmaras municipais são filiais, porque quando a gente vai buscar algum projeto, a Procuradoria da Mulher foi através da Assembleia Legislativa, né? A Escola do Parlamento através da Assembleia Legislativa, o PROCON através da Assembleia Legislativa. Então, assim, sempre a gente procura, né, estar se inteirando para trazer algo de bom, algo de novo, né, para a Câmara, como também a questão da UVC, né, que a gente precisa estar ali acompanhando os trabalhos, que é a União dos Vereadores do Ceará, que a gente precisa estar presente,
para estar levando também as demandas do município quanto à questão de vereadores. Sim. E está se inteirando, né, com tudo que a categoria em si, ela tem lá os seus direitos, o que é que a gente pode fazer para melhorar, os cursos que a gente tem, o que é que os vereadores cearenses estão fazendo, as capacitações, enfim. A gente procura se desdobrar para poder dar conta do negócio. Muita coisa, meu Deus do céu, eu já tô aqui, meu Deus, tá 36 horas o dia da Cristina. Faz alguma atividade física? Gosta de dança, de beach tennis, gosta de correr, caminhada, academia? Adorava fazer academia, inclusive, com a Joana, que tem umas aulas bem... Tava ficando uma boneca, como diz o meu pai. Aquelas aulas para desistir. Mas aí, assim, devido à correria do dia a dia, eu acabei dando uma pausa, Sim. né? Tenho que me cuidar, tô com a vida bem sedentária. Duas. Né? Mas assim, a gente tem que colocar isso em mente, até porque a gente precisa, não é nem a questão da estética, não é nem a questão de você se sentir bem, bonita. Sim. É a questão da saúde também, que a gente precisa estar bem, né? E a gente sabe que a prática de atividade física ela é essencial para todos nós. Já tô aí uma mulher pré-diabética, pré-hipertensa, então eu digo, Jesus, eu tenho que me cuidar. Tenho que me cuidar. Tem que arrumar um tempinho para fazer pelo menos uma caminhada. Tem, sim. Eu tava pensando assim, né? Eu gosto de brincar porque eu sou... Gente, eu sou nova, eu não tenho vergonha de falar isso, mas eu tenho uma vida muito sedentária. E aí, às vezes, eu quero fazer uma caminhada, né? Dar uma corridinha, aí eu brinco e digo assim, o coração fala, olha, se você não parar, eu paro. E aí, eu não quero que o coração pare, né? A gente tem que fortalecer esse Temos sim, aí, temos. Porque o tanto de pessoas que a gente acompanha, né? Trocando assim por um assunto um pouco mais triste, de pessoas que infartam, né? E a gente tem visto, Iana, que nos últimos anos, o número de pessoas jovens que estão infartando, isso preocupa. Muitas pessoas até relacionam as vacinas, né, algum tipo de medicamento, já associaram agora que a Monjaro, outros associaram que foi depois da Covid, da vacina. Então, tem inúmeras questões que o pessoal, né, mas assim, a gente tem que buscar, né, tá fazendo a prática das atividades físicas, a caminhada, a dança, porque não faz bem apenas para o corpo, mas faz para a alma, para a mente. Não deixa de ser um momento de terapia que todos nós precisamos, diante da correria do nosso dia a dia, a gente necessita. É verdade. Eu fazer a caminhada, né? Ai, mas é bom, Iana, você faz a caminhada, que aí você não pensa em muita coisa. Aí eu fazia a caminhada, aí é o que eu pensava mesmo, é por isso que eu desisti. Cristina, como é que foi a sua infância por aqui? Assim, qual a lembrança assim, que mais marca a sua memória da sua época de criança? Ai, de muitos amigos, sempre morando ali naquela rua Coronel Gonçalo Soares, né, que é ali a rua do Quarteirão do Guaranavolga. Assim, uma infância maravilhosa, uma infância que, embora eu tenha assim, muitas lembranças da vida difícil, mas tudo, eu acredito que tudo, Deus sabe o porquê de todas as coisas. E assim, a gente tinha uma infância que realmente a gente pode dizer, eu sou uma criança que tive uma infância raiz. Era o carimba, era você tomando banho na chuva mesmo ali descalço, entendeu? Era com inúmeras amigas ali na rua, tinha a Carmen, tinha a Animeire, o Everton, a Janara, gente, o Gleides, era uma infância maravilhosa. Então assim, vem na nossa lembrança muita coisa, né? De tocar a campainha ali do vizinho e correr, né? Então assim, foi uma infância muito, muito, muito bacana. Tem alguma história engraçada desse tempo? Já fez uma loucura assim no tempo de juventude? Porque você sabe que jovem é uma galera que não tem um juízo meio bom. Aí você tem alguma história assim que você gostaria de contar pra gente da sua juventude? Na frente da nossa casa tinha um sítio, que era um sítio do Dr. Tomás. E lá tinha uma parte do Riacho Piçaba, né? E então sempre nós nos reuníamos para fazer piquenique nesse rio. E eu me lembro que uma das vezes, nas brincadeiras lá, né, do piquenique, que a gente se reunia, tinha uma cobra, surgiu uma cobra. E eu achei que fosse uma cobra de brinquedo, não tive aquela visão de, né? E era uma cobra, e todo mundo correndo, eu olhando pra cobra, achando que a cobra era inofensiva. Então, assim, eu nunca esqueci disso, que a cobra passou por cima das minhas pernas, né? Meu Deus. E tinha a dona Antônia, que era uma pessoa que ficava no sítio.
Rapidamente a dona Antônia acabou com a nossa brincadeira por conta dessa cobra e de algumas situações que a gente, quando é criança, é menino traquino mesmo, né? Verdade. Faz coisas que a gente depois fica se perguntando, se questionando como foi que eu fiz isso, mas o bom da vida é isso, é você recordar, né? É tudo isso e hoje poder dizer assim, ainda bem que eu tive a oportunidade de ter tudo aquilo. Eu tenho alguns pais que dizem assim, tomara que meu filho não venha igual a mim. Mas presta atenção, viu? Lembra quem você foi na sua infância, porque o filho aparece, às vezes ele dá o dobro do trabalho que você dá. E aí tem que ter a paciência que os pais tiveram com a gente, né? Isso. A pessoa assim que você acha que mais influenciou a sua formação, por exemplo, eu tenho muito a minha avó, sabe? A minha avó, ela sempre foi de... Iana, você não precisa ser simpática, mas a educação ela tem que existir. E até mais ou menos na juventude eu não entendia o que era, né, o simpático e o educado. E eu conheci o Sérgio Rufino, né? Eu conheci o Sérgio, e o Sérgio ele é muito educado. Mas ele é educado de bom dia, boa tarde, tudo bem, como você tá? Muito na dele. Ele não é aquele, bom dia, meu amor, tudo bem? Aí eu peguei a diferença do simpático para educado. Então, assim, a pessoa que influenciou a sua formação, a Cristina é hoje, muito por conta da... Eu acredito da minha vida estudantil, porque, como eu falei no início, a mamãe, ela prestava serviço para o patronato como costureira, e desde criancinha a gente já ia para o patronato, e tinha a irmã Célia, a irmã Nita, né? A irmã Elza, que sempre estavam ali nos chamando a atenção. E assim, quem quiser entrar para estudar no patronato, que era o desejo de todos nós, né? Na época, porque só podia estudar quem tinha um certo perfil e tal. E por a mamãe estar lá dentro, quando as minhas irmãs começaram, que eu fui vendo, eu disse, o caminho é esse. Então aqui... Eu acredito que, embora eu tenha tido uma influência muito grande da minha mãe, das minhas irmãs, né, eu tive também esse aprendizado graças aos valores que eu adquiri, né, no patronato, com a influência, vendo, né, assim, a boa conduta, vendo os valores, a questão da religiosidade, que tudo era muito na linha. Então, assim, eu sou muito grata por essa oportunidade, porque foram lá, né, junto com a convivência familiar, eu adquiri valores que a gente sabe que são valores que a gente carrega para a vida. É muito difícil você mudar nessa concepção quando você encontra o seu caminho. Mas quando você encontra o caminho, você segue aquela linha até o fim da sua vida. E a gente sabe que no mundo político, né, a gente está sempre envolvido no mundo político. Não tem como você escapar. Você vai sair para comer uma pizza, a pessoa chega, Iana, eu vi lá o... Eu tô em um ambiente completamente diferente, mas aparece alguém. Aparece. Né? Na sua casa, é um assunto que você conversa ou você, não, deixa da porta para fora? É assim, a gente procura sempre deixar um assunto para cada momento específico, mas não tem como você, né, tirar a política, até porque cada um tem a sua rotina, mas quando a gente chega ou senta, ou então deita para dormir, ou senta para almoçar, ou no café, tem alguma coisa, alguém te ligou, tem isso para resolver, como é que tá isso, o que foi que tá no momento. Então, assim, sempre a política ela está envolvida, até porque, querendo ou não, a gente que tem essa vida enquanto servidores da população, a gente tem sempre que estar ali muito atento e acompanhando também. Até porque, né, o povo vê em cada um de nós, quanto parlamentares, essa voz, essa defesa. E assim, eu tenho recebido muitas mensagens em diversas situações que requer de nós, né, um olhar mais atento, né, a busca de soluções para o que está afligindo ali no momento. Então, assim, não é que você respire a política 24 horas, nós temos que saber separar. Mas sempre, vez ou outra, ela está ali. Não tem a possibilidade da Cristina, hoje eu vou desligar o meu telefone. Não tem. Não. Até quando eu vou dormir, Ana, às vezes assim, eu tô cansada. Nem no silenciou, você coloca. Às vezes eu tô cansada. Em alguma situação, eu disse, acho que eu vou desligar meu telefone para ver se eu descanso. Aí eu penso, e se acontecer alguma coisa com alguém, né? Uma situação de saúde ou um acidente? E se alguém do meu pai, a minha mãe precisar e acontecer alguma coisa? Que a gente se preocupa. Então eu prefiro deixar ele ali, porque se eu desligar, eu não vou ficar quieta. Olha, enquanto vereadora, teve um momento assim que foi difícil para você conciliar essa vida pública, né? Da vida pessoal,
teve assim, um momento que seja assim, essas duas coisas aqui eu não consigo lidar? E Ana, quando eu entrei no ano de 2024, quando então o Eduardo era vereador, que ele disse, Cristina, eu tenho um novo projeto, e aí assim, eu já tinha... Ele foi tão esperto, né, que ele tinha esse projeto do Pires Ferreira, ele sempre comentava com a gente esse projeto que ele tinha lá. Sim. E que aí ele foi, eu disse, e o Ipu, né, o Ipu é a tua cidade, embora o Pires Ferreira esteja te acolhendo e tenha já um grupo de amigos, mas a gente não pode esquecer que é aqui a nossa cidade, a gente tem que dar apoio, suporte, porque a gente já tem uma história aqui na cidade, já tem um trabalho, um grupo de amigos que precisam da gente. E aí ele foi tão esperto que ele já havia conversado, né, com o grupo, já tinha mostrado isso e que ele já estava pensando no meu nome para colocar como sucessor, mas ele sabia que eu sempre dizia isso, né, e às vezes a gente pode até ser castigado, porque eu dizia assim, nunca vou me ver nisso aí, porque isso é uma coisa de louco, eu estou aqui por trás, eu ajudo, sou pau para toda obra no que precisar, né, pode contar, mas eu não me via porque era um cenário que eu não me via presente, Ana. Sim. Então foi quando realmente surgiu e eu fiquei assim num beco sem saída. Quando eu digo um beco sem saída, foi porque eu disse, não, eu vou ter que ir, porque assim, a gente tem um compromisso, a gente tem que estar aqui e querendo ou não, a gente tem que assumir essa responsabilidade. Sim. Então eu me vi, como é que eu vou conciliar a minha vida como mãe, como filha, na fase que os meus pais mais precisam de mim, como agente de saúde, como assistente social na área hospitalar, porque assim, de segunda a sexta, agente de saúde, sábado e domingo, durante o dia todo, eu assistente social dentro do hospital, né, municipal. E isso fazia com que eu já tivesse meu tempo muito limitado. Sim. Aí você ainda encarar uma política, ter assim que abraçar, porque não tem hora, pode ser manhã, tarde ou noite, você tem que estar ali, né? Então eu disse, eu não vou conseguir conciliar, eu não vou, eu acho que eu não vou, e tá aí, né? A gente se desdobrando, mas graças a Deus é algo que tá dentro da gente, eu acredito que tá no sangue, né? Não deixo de abraçar, porque o meu trabalho já é um assistencialismo que se dá, né? Sim. Então assim, a gente dá continuidade, lógico que de uma forma diferente, porque quando você tem a sua voz mais firme, você tem ciência da sua responsabilidade, aquilo ali requer de você um trabalho mais a fundo, né? Um trabalho mais presente, porque você tem que estar ali cobrando, e tudo isso eu gosto muito de fazer, porque eu sou muito cri-cri no que eu vou fazer, sou muito detalhista, perfeccionista, sou demais do que eu vou fazer, às vezes a pessoa está fazendo e eu quero estar ali no meu também fazendo, então assim, eu acredito que foi algo novo na minha vida, que no primeiro momento o impacto me deixou um pouco assustada, mas que graças a Deus está dando certo para a gente conciliando, faço o que eu gosto, né? Estou aqui assumindo essa responsabilidade maior também como presidente da Câmara, né? Estamos lá no grupo de pessoas, mas graças a Deus está dando certo, né? Um grupo que se ajuda, que se abraça e que todo mundo está ali para poder dar o seu melhor. Pronto, presidente da Câmara, né? O que é que você quer deixar assim como marca registrada da sua presidência na Câmara Municipal? E Ana, por eu gostar muito de estar perto das pessoas, né? Eu sentia uma certa dificuldade que a população viesse para a Câmara. E como Casa do Povo, eu acho que se lá é a Casa do Povo, cadê o povo que não está dentro da Câmara, né? Sim. Então, assim, eu gosto muito de inovar, né? De projeto, de criar algo novo, de ter aquela dinâmica. Mensalmente a gente faz agora uma dinâmica com os nossos funcionários, né? A gente senta, conversa, brinca, para ter um momento de se inteirar. Como também a criação desses projetos na Câmara, né? Desses novos serviços, a gente vê que o povo ele vai, que o povo procura. Então, hoje a gente já sente uma escola convidar, pedir, solicitar o espaço da Câmara para ter uma aula, né, das leis do município. Sim. Então, tudo isso eu acho assim muito importante, porque nós temos que trazer o povo para dentro da sua casa, porque dali é que saem as leis. Às vezes pode ser visto como um lugar, vou falar porque a gente está aqui conversando,
de briga, de discussão, de discórdia, né? Que tem os seus embates, que a gente sabe que tem, mas a gente tem que entender que isso faz parte da política, né? Nós estamos ali para receber críticas, sejam elas construtivas ou não, mas a gente está ali para fazer o nosso papel, para estar atento porque precisa. Sim. E se todos estão ali, vai ter que acontecer porque existem divergências políticas, mas eu acredito que o foco de um é de todos, né? Que é poder defender a população, reivindicar por melhoria, seja na área que for. E assim, eu quero deixar essa marca, que as pessoas elas venham até a Câmara, porque lá como Casa do Povo, nós estamos lá para acolher toda a população. E deixar um recado, porque, Cristina, a gente muitas vezes se depara com as pessoas, comentaram assim, quando a Câmara tá tranquila, né, que não tem embate, eu não vou não. Foi tão assim, não teve discussão de ninguém, fulano não disse nada. Gente, vocês têm que prestar atenção nos valores que a Câmara apresenta, que estão sendo gastos, né? Porque é dinheiro público, é dinheiro meu, seu, de imposto. Então você está indo lá para ver briga? Não, você está indo lá para ver o seguinte, rapaz, o que esse vereador está falando é muito sério. 10 milhões de não sei o quê, 7 milhões. Cadê esse dinheiro que eu não vejo chegando na escola? Cadê esse dinheiro que eu não vejo chegando no transporte? É aí que você tem que se ligar e prestar atenção nesses vereadores que fazem esse papel de fiscalizador, porque é o papel do vereador. Com certeza, com certeza. Essa fiscalização, né? Você, enquanto presidente, a gente tem como, por exemplo, eu sou chefe, né? Então, o meu comportamento em relação a outros funcionários, ele meio que tem que ser diferente. Você, enquanto presidente, o comportamento em relação aos vereadores, ele é um pouco diferente por você ser a presidente da casa? Iana, assim, como presidente, a gente sabe que tem que ter uma responsabilidade maior, até porque isso exige do presidente uma responsabilidade maior. Sim. Mas isso não quer dizer que você seja melhor do que o outro, que você esteja ali para ditar regras e que assim sejam de acordo com o que estão sendo ditados. Eu já fui muitas vezes vista, né, como uma pessoa durona, como uma pessoa arrogante, mandona, mas isso tudo eu creio que seja pela forma de como conduzir a casa. Porque se uma casa, se ela não tiver respeito, se ela não tiver domínio e se ela não tiver limites, realmente essa casa ela vai desandar, né? Então assim, todos têm direito à voz, à opinião, mas nós temos também regras como nossa casa. Se dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com a nossa família, nós não tivermos ali o limite e as regras, como é que vai ser a boa convivência dentro desta casa? É verdade. Né? É tanto, Iana, que foi criado, nós vimos a necessidade, né, de criar, inclusive nessa última votação da Câmara foi criado um código de ética, né, da Câmara Municipal, porque nós vimos a necessidade disso. Por quê? Porque a gente percebeu muitos embates, muitas vezes você invadindo a vida particular do outro. Então, assim, para evitar uma situação que venha a ter um confronto, né, a gente disse, não, nós vamos ter que criar esse código para que a gente saiba entender que aqui também é um lugar de respeito e que eu tenho, Iana, que respeitar o teu pensamento como você tem que respeitar o meu. Né? Nem sempre um projeto ou algo que você vê como uma coisa boa, eu posso ver. Mas isso não me dá o direito de eu apontar o dedo para você, de eu lhe criticar ou de eu tentar calar a sua voz. Sim. Porque ali, se todos estão ali, todos têm o direito de dar sua sugestão, estão representando o povo. Então, assim, eu vejo dessa forma. Ela falando assim, essa questão de mandona, né? Tem a voz muito firme, não sei o quê. Eu fui uma das que criticava essa postura da Cristina, né? Enquanto eu tava do outro lado. Você sabe disso. E aí uma vez a pessoa chegou pra mim, Ana, mas você tem quase a mesma postura dela. Vai falar, você é muito firme nas coisas, então... Aí eu parei pra pensar, rapaz, não é que é verdade, porque eu acho que quando a mulher ela se impõe, que ela tem a voz forte, que ela tem a presença dela, ela assim, aqui é assim e acabou. Aí já muda, não é uma mulher forte e empoderada, é uma mulher mandona. É uma mulher que gosta de brigar, né? E normalmente, por mulher, ela ser vista como uma mulher mais sensível, e querendo ou não, desde os princípios bíblicos, a gente sabe que o homem, ele é o cabeça. Mas a gente tem que aprender a saber separar
né? Em cada setor que você está. Então, se você está, né, à frente de uma instituição, à frente de uma escola, à frente de uma câmara, como a gente está aqui dando exemplo, nós temos sim que ter ali o domínio do trabalho que nós estamos fazendo. E como eu sempre digo, a posição, eu nunca tive, Ana, essa vaidade de dizer, eu tô aqui porque eu sou presidente, porque eu tô aqui porque eu sou milhão. Gente, tudo na nossa vida é passageiro. E assim, eu nunca tive essa vaidade de querer estar em algum patamar maior ou numa posição. Para mim isso tudo é normal, até porque eu não tenho essa vaidade. Estou ali para colaborar e dar o meu melhor, mas eu também estou ali para cumprir com o meu papel. Sim. Se ora eu estou como presidente, eu tenho sim que buscar manter a casa no controle, né? Me posicionando da forma que a gente deve se posicionar, porque eu acho que é fundamental o respeito acima de tudo, e que se muitas vezes você cruza o braço e deixa o outro te taxar de mandona, de prepotente, que quer fazer isso, se você souber como isso não me abala desse tanto, não me atinge, porque assim, eu sei quem eu sou, eu sei do que eu estou ali para fazer, sei o que é que eu tenho que fazer, até onde eu tenho que, né, pisar, até onde eu devo ir. E quando você diz, Cristina, às vezes você é também, isso não é questão de você ser durona. É porque muitas vezes hoje o homem ele ainda não vê sendo comandado, uma mulher tendo que comandar muitas coisas. O homem ainda ele não admitiu isso na sociedade. Sim. Tem muitos homens que ainda não aceitam isso. Mas assim, não menosprezando o trabalho dos homens, né? Mas a mulher, ela ganhou um espaço muito grande em todas as áreas. E na política, está aí, a gente vê hoje um número alarmante, muito considerável de mulheres que hoje estão à frente de políticas públicas, de instituições, de prefeituras e de vários outros órgãos, como mesmo no IPU, né? Se a gente for olhar, a prefeita mulher, vice-prefeita mulher, juíza mulher. Então assim, se a gente for olhar, as mulheres, elas deram um passo muito grande. E se elas deram esse passo muito grande, é porque elas são capazes. Exatamente. Então, deixar dessa rivalidade e se juntar, porque é nós por nós. É nós, né? Por nós. Já teve algum momento assim na Câmara Municipal que você veio bem aqui para responder uma coisa e disse, não posso. Deixa eu engolir esse saco bem aqui. Já veio, sim. Conta a ocasião pra gente. Assim, eu sempre gosto de trazer, né? Assim, em situações, eventos, datas, eu gosto sempre de estar focando para unir, né, o grupo dos vereadores. Eu me recordo que eu fiz, né, ano passado, eu até comentei agora, né? Ano passado, eu criei um projeto, a Câmara, né? Nós criamos um projeto dos mulheres empreendedoras do nosso município, mulheres empreendedoras de destaque, onde a Câmara, ela convidou algumas mulheres como forma de homenageá-las, né, de fazer ali o seu papel como instituição, agraciar, porque eu acredito que isso é importante quando você valoriza uma mulher que desenvolve emprego e renda na tua cidade, é uma forma de você se sentir valorizada e aquilo te impulsiona a tu dar o teu melhor. Então, assim, a gente saiu selecionando, né? Educação, saúde, na pesca, na agricultura, uma feirante, quem reza, costureira. Então, a gente saiu, música. Então, nós selecionamos várias mulheres e foi, assim, uma das primeiras festas, né? Que já foi no começo de março, que a Câmara preparou tudo com muito carinho. E eu escutei, assim, da boca de uma mulher, né? Que é vereadora, eu escutei. Você peleja para aparecer, mas tudo que faz não presta. Então aquilo veio aqui, sabe, Ana? Aí eu disse, engole, Cristina, engole, porque tu sabe o que é que tu fez, tu sabe o que é que tu se dedicou, tu sabe de onde foi que surgiu e as noites que eu passei planejando. Então veio aqui, mas eu engoli. Por quê? Porque eu acho que tudo que a gente faz, não precisa a gente falar nem mostrar. As pessoas por si reconhece. Então não vai ser muitas vezes uma crítica que vai te abater. Isso foi me impulsionar. Esse ano, segundo Mulheres Empreendedoras e de Destaque, vai ser melhor ainda do que o ano passado. Mais mulheres serão homenageadas. Olha aí, viu? Então, às vezes, uma crítica vem pro bem, né? Com certeza. Vem para melhorar. Certeza. A gente acompanha muito, Cristina, infelizmente, a gente não está tendo muito diálogo com a gestão municipal, né? O Poder Executivo está muito distante
Falando a respeito da prefeita mesmo, né? A Milena, a gente não acompanha ela em muitos locais, né? Tá mais a questão da vice mesmo, né? A Arlete que está se fazendo presente. A Câmara, ela tem tido a oportunidade de ter esse diálogo, né, com o Poder Executivo, porque é Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. São 3 áreas que são separadas, mas tem que trabalhar Com certeza, em harmonia, né? Em harmonia, né? Tá tendo, a Câmara consegue ter esse canal aberto com a Prefeitura? Ou tá um clima, assim, terrível? E Ana, logo que iniciou-se, né, no ano de 2025, a gente percebeu, e até hoje a gente percebe, que existe ainda muita politicagem e olhares que muitas vezes são olhares que te atacam, né? Quando você chega em algum órgão, quando você chega para tratar de algo, a forma como você é recebida, os olhares. Eu até brinquei outro dia, eu disse, devia eu fazer uma trend dessa, porque tinha uma foto do vereador que disse assim, se esse vereador entrar aqui não ofereça nem água, né? Tinha essa trend aí recente. Então assim, eu percebo muito isso. E que eu acho, como você bem falou, quando você tem essa oportunidade de estar ali, se você concorreu a algum cargo e se o povo te deu, né, essa oportunidade de estar ali, você tem sim que se unir, independente de quem caminhou contigo, independente de quem esteve ali, nós temos que aprender, antes de tudo, a respeitar e saber separar uma coisa da outra. Não é porque a Cristina está ali de um lado, tem uma visão, defende uma bandeira e eu estou aqui defendendo outra, que eu não vou olhar para a Cristina, eu vou dar as costas e não vou receber. Nós temos que entender que nós somos empregados do povo, né? E que a gente tem que receber todo mundo bem. E se os poderes não estiverem alinhados, como é que o município vai andar? Vai ser essa história de disse-me-disse. Tudo que chega na Câmara, Ana, a gente senta para analisar um projeto, as pessoas já dizem assim, vão para lá porque eles não vão votar. Já vem na mente, já foi plantado, eles já plantam na mente ali da pessoa que a Câmara é do contra porque foi a prefeita que mandou. E não existe isso, não existe. Nós estamos ali para colaborar, sim, ver um projeto que seja favorável, que seja bom para a população, que seja bom para o servidor, a gente está ali para aprovar, para abraçar. Como a gente tem aí uma série de projetos, a gente pode acompanhar, quem quiser vai lá no portal e ver, né? Ver com seus próprios olhos. Então eu acho que já está mais do que na hora, como pessoas sábias, maduras, da gente entender que quem quer o bem para o seu município tem que parar com essa politicagem, com essa história de piada, porque isso é muito pequeno. E como pessoas públicas, a gente tem que buscar ter um posicionamento mais sério, um posicionamento mais amigável. A prefeitura não é de uma pessoa, é de todos. Embora ela tenha um líder para comandar, mas eu acho muito que o cabeça, ele tem sim o domínio de dizer como é que os meus soldados que estão ali me ajudando, eles têm que se comportar. Sim. E eu acho, né, que isso falta muito essa harmonia, essa receptividade. Tem pessoas que dizem, eu vou, mas quando eu chego lá, porque eu não voltei na gestão, eles passam na minha cara e eu volto. Eu disse, pois vamos atrás porque você tem direito, né? Então assim, eu vejo muito isso, esse tipo de situação que impossibilita a pessoa de chegar e ter os seus direitos garantidos. E isso eu não me refiro apenas à população, me refiro também, muitas vezes, aos outros órgãos, à própria Câmara, essa convivência, que eu acho que isso, nós já estamos no 2º ano. Então, assim, se eu quero o bem para a minha cidade, eu devo mudar. Eu devo mudar o meu comportamento em relação a ter uma harmonia melhor, né? E isso não quer dizer que quando você está ali, que quando você conversa com alguém, que quando você... Isso não quer dizer que você está ali caminhando junto. Você tem o seu pensamento, eu tenho o meu, mas a gente tem que entender que o povo, ele não pode ser punido, ele não pode ser sofrido, ele não pode ser perseguido, porque ele não compactuou com a linhagem que foi a hora exigida. Então a gente tem que dar direito à população, porque assim, a gente tem que ter esse respeito, essa atenção e defender o povo, trabalhar para um povo como um coletivo de uma forma geral. É verdade, e a gente tem visto muito, eu nunca vi isso, mas eu tô vendo agora, a questão de Instagram, de prefeitura, estão limitando, bloqueando comentários. Então quando você, que é órgão prefeitura, você tem uma página,
E aí você não dá direito ao povo expressar o que está sentindo? Que democracia, o que está acontecendo, né? Onde foi que a prefeitura se perdeu que eu não posso discordar de uma publicação que foi feita? Eu, enquanto eleitora, que mora aqui no município, por que eu não posso comentar? Por que eu não posso criticar, né? E aí eu acho que tá subindo um pouco pra cabeça, não estão querendo dialogar. E Ana, eu acho que já até melhorou. Melhorou? Melhorou um pouco. Um pouco. Eu me recordo que ano passado, logo que a Câmara entrou com o projeto da Procuradoria da Mulher, um grupo de pessoas no qual eu faço parte, né, que é um grupo dos agentes de saúde, lá são mais de quase 100 agentes de saúde, pensamentos diferentes, cada uma teve seu posicionamento, mas a gente tem que aprender a respeitar, né? E aí, assim, para minha surpresa, um grupo, né, de agentes de saúde se uniram e foram me criticar na minha página do meu Facebook por conta que eu falei da Procuradoria da Mulher, que a Câmara ia trazer. E assim, eu fui extremamente questionada, né, criticada, e as pessoas, elas distorceram as coisas levando para o lado da política. Eu disse, meu Senhor, até que ponto um grupo que é para ser unido, que é para levantar uma bandeira, ele se deixa dividir, né? Então, assim, eu vi muito isso acontecer, falo por experiência própria, né, onde eu fui muitas vezes apedrejado por algumas, por conta que eu estava andando de um lado. Sim. E não vejo só nessa categoria, vejo também na educação, vejo também em rodas de amigos, Família. vejo em família, sou prova viva disso, vejo nas unidades básicas, digo isso porque são locais que eu frequento, porque é o meu ambiente de trabalho, né? Então, assim, muitos amigos meus, Iana, às vezes eu estou em determinado ambiente e eu recebo uma mensagem: ô amiga, eu queria tentar te dar um abraço, mas eu não posso. Porque se eu chegar perto de você, o outro vai ver, já vou interpretar de uma forma diferente. Então eu fico pensando, a que ponto a gente viu as coisas chegarem? E que não é para ser dessa forma, Ana. Nós temos que ter o direito de ter os nossos amigos, de conversar, de se abraçar, de ter uma vida em sociedade ou no trabalho da forma como cada um quer, né? Como cada um deseja. E que eu acho que não é impondo limites, não é impondo que você conquista algo. Muitas vezes, quando você bota uma barreira, você dificulta. E quando você quiser voltar, aquela barreira que você impôs ali, ela vai servir para você. E, infelizmente, né, as pessoas, elas levam muita questão política pro lado pessoal. Eu lembro que, não sei qual foi o carnaval, não sei se foi do ano passado, acho que foi. O Hélio Lopes tirou uma foto com o vereador Moreira Filho e postou uma foto. Hélio Lopes, todo mundo sabe que sempre foi muito amigo do Nilson Rufino, pai do Moreira. Tem história. Tem uma história de amizade. Desde a época do Zezé, Sim, da Toninha. mesmo sendo de lados separados e depois juntou, nunca teve isso. Então, aí postou essa foto, né? Tirou a foto com o Moreira. Ai, o mundo se acabou-se. Hélio, que não sei o quê, que é um traidor, que não... Uma foto de um carnaval de um filho de um grande amigo dele. Você viu o que se tornou, na época, aquela situação. Aí eu digo pra ele, você estava experimentando, ó, desde o passado. Você contou que nós nos encontramos no Cantinho Verde. No Cantinho Verde. Pronto, e assim, eu vi como uma coisa normal, porque a gente cumprimenta todo mundo. Sim. E não era porque você tinha o seu posicionamento, que muitas vezes falava, que eu ia deixar de lhe cumprimentar. É o seu trabalho, então não tinha porquê eu falar com você como eu falo com qualquer um. Muitas vezes a gente é ali apontada, mas eu não deixo, até porque eu não levo muito. Quando se mexe na vida pessoal, é algo que muitas vezes se fere. Mas quando você está ali fazendo seu trabalho, por quê? Né? Por que a gente vai deixar de ser quem nós somos por uma situação que isso não vai engrandecer ninguém? Então, a dica para você que está acompanhando o debate-papo de hoje: abra os seus olhos, abra a sua mente, né? Não é porque são de lados opostos que se tornam inimigos, rivais, porque vai que no futuro se unem. E aí? Como é que fica a situação, Isso. não é? Cristina, um hobby aqui, um bate-papozinho assim pra gente encerrar, porque foi muito bom, né? Eu podia ficar falando aqui mais 3 horas conversando com ela. Assim, um hobby que pouca gente sabe que você tem. Hobby? Deixa eu ver. O meu, acho que todo mundo sabe, eu gosto muito de ler.
eu gosto Olha, de ler. Eu gosto de ler, eu gosto de cantar. Gosto de cantar? Gosto de cantar. Olha aí, gosto de cantar E se eu lhe dizer, música do Nelson Gonçalves. Olha só! Não, eu adoro um forrozinho, né? Sim. Eu adoro o forró. Mas devido a gente ter, assim, repertório que meu pai canta, se você sentar com a Elisa, que é uma menina de 14 anos, que é a minha filha caçula, a Elisa canta o repertório do Nelson Gonçalves quase todo pra você. Eu já estou Eu até apaixonada disse pra Angélica que um dia eu ia levar meu pai e ela lá no programa. Porque assim, são coisas que a gente acompanha no dia a dia que a gente passa a apreciar. Até porque as músicas, gente, tinham letra, tinham história. As músicas de hoje são boas, pancadão e tudo, mas a gente vai olhar, né? Não é música boa pra você chorar, é tipo isso. Gosto, como também gosto muito, 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 Ana, de casa, de cuidar da minha casa, de limpar, de organizar. Né? As minhas filhas até dizem assim, mãe, mal você chega, você já tá... Sou muito assim de estar, porque eu acho que tudo na vida tem que ser organizado, Sim. né? Então eu sou muito assim. Adoro quando eu vejo tudo num lugarzinho. A gente vai trazer ela aqui a próxima vez pra ela cantar nas Gonçalves pra gente. Uma comida que não pode faltar na sua mesa. Feijão e pirão. Adoro pirão escaldado com ovo. Quem quiser me pegar, me pega pelo pirão. Adoro. Gosta de pirão? Gosto de pirão escaldado com ovo. Eu gosto muito de comer feijão com farinha. Nossa, faz aquele capitão. Ai, é muito gostoso. Bom demais. Aí É frita um ovinho. Uma delícia. Um lugar de Ipu que você gosta muito de ir quando quer descansar a cabeça. A bica. A bica. Ali é bom mesmo, né? Porque você fica ao som, né, da água, da natureza, é um ambiente que você já tem um climazinho diferente, porque eu sou muito calorenta, eu adoro o frio, né? Então, assim, dá pra você relaxar. Aí você tá lá relaxando. Cristina, vereadora, vem cá. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, mulher. Qual a mania que você tem que pouca gente sabe? A mania que eu tenho... Eu tenho uma mania horrorosa de tirar esmalte de unha. Olha, eu não posso fazer minhas unhas que eu vou arrancando tudinho. Eu tenho uma mania que, assim, que eu acho que não é legal, né? De querer estar mexendo, entendeu? Sim. Na espinha. E não pode, né? Não. Mas eu tenho essa mania. As minhas primas chegam pra mim, não deixa fazer, Não não pode. deixo não. Vá fazer na sua, deixa a minha quieta. Olha aqui, tem um músico ou cantor que você gosta muito de ouvir? Tirando o Nelson Gonçalves. Eu adoro roupa nova. Olha aí. Adoro. Eu esperava, sabe o que eu esperava de você? Um Marília Mendonça. É. Eu gosto de roupa nova. Roupa nova. Roupa nova, Vando. Música da minha época, né? Sim. Limão com mel. São músicas que eu gosto. Você já falou que gosta de cuidar da sua casa, mas você prefere cozinhar ou que alguém faça a comida? Cozinhar. Gosta de cozinhar? Gosto de cozinhar, gosto de lavar, gosto de tudo na casa. Eu lembro que na época da pandemia eu fazia muitas receitas. Aí acabou a pandemia e eu acabei de fazer receita. Põe e volta pra receita. Se pudesse tirar umas férias hoje, ia pra onde? Aí eu ia assim pra um local bem tranquilo, bem calmo, que só tivesse assim o barulho dos bichos, da água, da natureza. Porque vez ou outra a gente precisa se desconectar desse mundo agitado que a gente vive, né? Então assim, é num ambiente desse que muitas vezes a gente sente paz, né? Então eu precisaria desse descanso. Pensa num lugar assim, específico? Tem algum que vem na sua mente? Assim, um sertão, né? Um local na serra, por ser um clima mais agradável, eu gosto muito do clima frio. Um local assim bem... Eu tenho muita vontade de conhecer Guaramiranga, sabe? Eu já estive em Guaramiranga. É um lugar pra isso? Muito agradável. E fui agora também, no início do ano, pra Gramado, e assim, eu fiquei encantada mesmo com o clima, com as pessoas. O local, assim, que você olha e você acha que tá sonhando. E principalmente a civilização das pessoas. E Ana, você não vê um papel na rua, você tá ali atravessando a avenida, o carro para sem precisar buzinar. Assim, a gente pensa que a gente tá vivendo um outro mundo. Olha só. Um filme ou uma série que você gosta?
tá assistindo agora, assim? Ou não tem tempo? Não tenho tempo de assistir. É o que eu lhe falei. Às vezes, quando eu pego até num livro pra eu ler, eu durmo. Nem uma novela? Nem novela. Eu acho que a galera... Eu vejo, às vezes, um jornal muito rápido, porque a gente tem que estar sempre antenado. E, Ana, mas hoje o celular, ele já mostra tanta coisa que, às vezes, em casa eu quase nem uso televisão. Dá vontade de ficar olhando pra parede. Sim, pra descansar um pouco a cabeça, né? Isso. Quem manda mais em você? O coração ou a sua cabeça? A minha cabeça. Manda mais? É mais razão do que emoção? Sou. Ninguém me pega pela emoção. Aí. Principalmente agora. Eita. Que quando a gente passa por uma prova de fogo dessa que eu estou passando, a gente tem que ter muito equilíbrio e sabedoria. E se a gente for deixar de pela emoção, as coisas desandam. Então a razão, ela tem que prevalecer. Se você pudesse escolher uma música assim pra tocar quando você tá entrando na cama, qual seria? Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro. Eu adoro. Porque assim, são músicas que me deixam bem tranquilas, seguras, né? Então eu sempre procuro andar conectada. Às vezes eu tô andando no carro, eu tô cantando. Aí a amiga minha outro dia mandou uma filmagem. Tava ficando doida, era conversando sozinha. Eu digo, não, eu tava cantando e quando eu chego leve nos ambientes, porque eu acho que isso me faz bem. Me faz bem. Muito obrigada por esse bate-papo, foi muito bom conhecer mais. Eu que adorei, eu que adorei. E deixa eu te dizer, a próxima você vai vir e eu vou trazer um violão. Eu vou dar de cantora. Vai cantar Das Gonçalves aqui. Vou cantar. Muito obrigada. Volte sempre que quiser. Assim, eu tô precisando bater um papo. Mande mensagem pra mim e pro Vinícius que a gente marca um bate-papo. Pronto, que ótimo. Eu fiquei muito feliz. Já quero lhe parabenizar, né? Acompanhei o programa do Moreira, acompanhei o do Agenor, né? Assim, já sou fã da TVB, né? Do Vinícius, porque é a forma também de, querendo ou não, a gente ter esse entretenimento. E quando pessoas, assim, da nossa cidade, a gente fica mais feliz por ver que essa área está crescendo e ele está aí com, né? Com série de profissionais que a gente vê a capacidade de cada um e é tão bom quando a gente vê as pessoas da nossa cidade, né, sendo entrevistadas, vocês como profissionais se destacando e assim a gente fica feliz mesmo e eu quero assim agradecer pela oportunidade, pelo momento maravilhoso. Eu vou sair daqui até mais relaxada, olha viu, Iana? E eu ganhei aqui também, ó, uma lembrancinha da Cacau Show maravilhosa, depois eu vou deixar ver o que é. Já muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, né? E aproveitar que nós estamos no mês de março, desejar não apenas a você, mas todas as mulheres aqui que fazem a TVB, como você também, mulher de casa, desejar que o nosso dia não é apenas para ser comemorado no dia 8 de março ou então no mês de março, né? Todo dia é nosso dia, todo dia a gente pode acordar e dizer o quanto nós somos importantes, porque o nosso valor, quem dita, somos nós, não é isso, Ana? E assim a gente encerra mais um debate-papo aqui na TVB. Debate-papo. Oferecimento. Refrigerantes Valga, o mais puro e delicioso do Nordeste. Ipunet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipuense. Educação que acolhe e transforma.